A arquitetura é produto, mas não deveria ser consumo digital. A arquitetura contemporânea hoje atravessa um processo de redefinição nada silencioso, pois observa-se a consolidação do que se convencionou em chamar a arquitetura de instagramável. Um fenômeno que revela não apenas uma mudança estética, mas uma transformação na forma como os espaços são percebidos, utilizados e valorizados. Quando se olha para os edifícios como o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, percebe-se que sua imagem icônica circula com muito mais intensidade nas redes do que sua experiência museológica em si. Logo, a arquitetura passa a existir, antes de tudo, como imagem. Você pode perceber isso quando reconhece uma Apple Store, antes mesmo de saber em qual das cidades está situada o projeto. O edifício já tornou-se um signo global e instantaneamente identificável no feed, operando mais como um espaço de marca do que de arquitetura puramente dita. O mesmo ocorre com o Louvre em Abu Dhabi, frequentemente consumido como imagem de sua cúpula monumental, um objeto fotográfico que se dissocia da vivência interna, do percurso e do conteúdo expositivo. Nesse contexto que a fotogenia deixa de ser um atributo secundário e passa a ocupar o mesmo patamar da funcionalidade junto ao formalismo. É nesse cenário que os projetos começam a ser desenhados não apenas para o corpo humano, mas também para as nossas câmeras. O arquiteto já não projeta apenas para quem habita, mas também para quem observa a distância através de uma tela. Fachada paramétrica, desenvolvida por escritório, Zaha Hadid, Patrick Schumacher, ilustra bem essa lógica. Sua superfície fluida, geometrias complexas e alto impacto visual que se propagam massivamente no Instagram. Hotéis boutiques, por sua vez, criam quartos cenográficos pensados para reels e stories, enquanto restaurantes incorporam iluminação neon e frases em LED, que funcionam com um convite explícitos ao selfie. O espaço físico passa a ser conscientemente um suporte para a produção do conteúdo digital. Mas quando se amplia o olhar para o tecido urbano que essa lógica revela efeitos ainda mais profundos. Cidades inteiras passam a funcionar como palcos. Em centros como Xangai ou Seul, cafés temáticos são concebidos quase que exclusivamente para viralizar no TikTok, e muitas vezes com pouca preocupação em relação ao conforto ou à permanência prolongada. No Beco do Batman, por exemplo, é um espaço urbano que pode ser apropriado majoritariamente como cenário de produção de imagens, enquanto estrutura. Já o Dubai Frame assume sem disfarce a função de enquadramento literal para fotografias. O valor do lugar desloca-se de sua densidade histórica ou social para a sua capacidade de gerar engajamento. Eu observo nesse processo uma submissão crescente do design aos algoritmos. O que é emergente mesmo é o fetichismo arquitetônico, no qual a forma passa a ser avaliada por métrica de curtida, compartilhamento e visualizações,
Quando o belo é definido pelo que performa melhor nos feeds, a arquitetura corre em si o risco de perder sua espessura crítica. Condomínios com fachadas espetaculares escondem plantas internas genéricas. Praças cenográficas são intensamente fotografadas, mas pouco usadas. Cafés como São Paulo, Lisboa, Bangkok tornam-se quase indistinguíveis entre si, reproduzindo uma estética global padronizada e descartável. É diante desse panorama, diante desse debate profissional que se intensifica, e para Patrick Schumacher da Zaha Hadid, incorporar a lógica algorítmica e dominar a ferramenta de programação e inteligência artificial não é apenas desejável, mas inevitável. Em contraponto, o Ren Koolhaas alerta para o risco de substituir o pensamento crítico humano por automatismo orientados por dados. Escritórios como o Big transitam entre esses polos, utilizando simulações digitais avançadas sem abdicar de narrativas conceituais. Enquanto projetos como CCTV Rede Quarta da OMA questionam o próprio espetáculo arquitetônico, o qual ajudam a produzir. E se os algoritmos moldam o conceito contemporâneo de inovação, eles não decretam o fim da arquitetura. Assim, a fotografia transformou, mas não eliminou a pintura, a inteligência artificial. Redefine o campo arquitetônico sem anulá-lo. O desafio para mim está em decidir se essas ferramentas ampliarão a criatividade humana ou apenas reforçarão padrões repetitivos. A arquitetura do futuro precisará ser conduzida por profissionais capazes de compreender a tecnologia sem se tornarem reféns dela mesma. Você, enquanto arquiteto ou observador atento, percebe que ainda há caminhos possíveis? A reinterpretação da arquitetura vernacular com tecnologias paramétricas, o uso da IA como instrumento exploratório e não como geradora final de forma, e projetos que priorizam experiência sensorial como biblioteca, escola, centro cultural, em detrimento da mera imagem. No fim, a arquitetura só preservará sua relevância se continuar sendo a expressão da experiência vívida, resistindo à redução do espaço, à frieza dos dados, à superficialidade do consumo digital.